tá vendo? Isso aqui é para o pessoal de Alagoas, para acabar com essa polêmica de HCM e CHCM. Então olha só, se você racionalizar as coisas, você vai ver que não é difícil entender os índices hematimétricos, porque é fácil você saber a sigla, HCM, hemoglobina corpuscular média, CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média. Por outro lado, a confusão que gera é na interpretação clínica desses parâmetros. Então olha só, se você for ver pela grandeza, a HCM ela é determinada em picograma. Picogramas é o que? Valor em peso. Conteúdo de hemoglobina é a média do conteúdo, ou seja, do peso de hemoglobina numa grande população de células, nos casos dos glóbulos vermelhos, as hemácias. A CHCM, a grandeza é o que? Grama por decilitro. Equivale à concentração. Grama em volume aquoso decilitro, ou seja, o conteúdo em peso num continente, que corresponde ao volume. Então, se você for analisar as próprias grandezas, a HCM corresponde ao peso de hemoglobina, CHCM corresponde à concentração em peso por volume. Se você pegar 1 grama de hemoglobina e diluir em 100 ml de água, você tem uma concentração de 1 grama por 100. 1%, ou 1 grama por decilitro. Se você pegar meio grama de hemoglobina e diluir em 50 ml de água, você tem a mesma concentração, grama por decilitro. E você tem o peso o quê? Menor, meio grama em valor absoluto. Então vamos imaginar um glóbulo vermelho que tenha 1 grama diluído em 100 ml e um outro glóbulo vermelho que tenha 1 grama diluído em 50 ml. Um é grande, um é normal, o outro é pequeno. Os dois vão ter a mesma cor, porque a diluição de meio grama em 50 dá a mesma tonalidade de 1 grama em 100. Então os dois têm a mesma CHCM, em média. Entretanto, a HCM está menor no glóbulo que tem só meio grama de hemoglobina. Agora entenda que a cor depende não só do soluto, mas do continente, do volume. Depende das duas coisas, das duas grandezas. Então, trazendo isso para a fisiopatologia das anemias, quando o eritrócito é formado, ele vem dos eritroblastos na medula. Então, se você tem, por exemplo, deficiência de ferro na hematopoese, a hemoglobinização da célula vai ficar diminuída. Tem bloqueio da hemoglobinização. Então, o que é natural? Um glóbulo bem hemoglobinizado, quando ele está na fase de eritroblasto ortocromático, ele expulsa o núcleo, se transforma no reticulócito, em 3 a 4 dias ele amadurece e se torna uma hemácia normocrômica. Agora, e se o glóbulo tiver falha de hemoglobinização, por pouco ferro, como exemplo? O eritroblasto ortocromático não vai estar bem saturado de hemoglobina, e por conta disso, ele acha que é mais imaturo do que realmente é, e ele faz mitoses extras. Pelo fato dele fazer mitoses extras, além do que devia, as células filhas das hemácias ficam menores, microcíticas. Bom, então é uma tentativa dele tornar o glóbulo menor, mas de proporção equivalente àquela hemoglobinização. Então a célula fica microcítica. Em peso, ela diminui o peso de hemoglobina, mas a cor dela não necessariamente vai ter que mudar. Quando a troca interna de hemoglobina por água, aí que a hemácia é microcítica e hipocrômica. Então, na anemia ferropriva, o que muda primeiro? Entram hemácias pequenas, e como as antigas são hemácias de tamanho normal, antes da carência do ferro, já existe anisocitose. Depois, quando a maioria das hemácias forem hemácias pequenas, a média vai tender para um VCM menor, abaixo do valor de referência. Aí ela é microcítica. Tardiamente é que ela é microcítica hipocrômica, por quê? Porque tardiamente é que a CHCM cai.
Então, eu tomar a HCM como referência da cor da célula não é correto, muito embora ela caia antecipadamente que a CHCM. São duas coisas completamente diferentes. A cor da célula é o que ela tem de tonalidade de hemoglobina, que depende de quê? Do volume aquoso da célula e do próprio soluto, que é a própria hemoglobina em peso. Agora, se eu pensar em HCM como parâmetro de cor, eu vou cometer alguns erros grosseiros hematológicos. Por exemplo, um esferócito é uma célula que desidrata, pela própria fisiopatologia da doença. Segundo, é uma célula que perde lípide de membrana sem perder conteúdo interno de hemoglobina. Então é uma célula que diminui volume, desidrata, mas não perde conteúdo de hemoglobina. Portanto, é uma célula que, se ela perdeu volume aquoso e volume lipídico, sem perder o conteúdo de hemoglobina, ela fica o quê? Hipersaturada, hiperconcentrada. E se você tem experiência de microscópio, vá à lâmina e olhe. O esferócito é hipercorado, ele é hiperdenso, ele é hipercrômico sob aspecto morfológico. Agora, veja a HCM dele, é normal. Então, a HCM vale para hipocromia, não vale para hipercromia? Então, é simplesmente uma questão que se traduz pela própria sigla. Grama, picograma. Grama por decilitro. Você não pode confundir conteúdo com concentração. Da mesma forma, uma anemia macrocítica megaloblástica ou uma anemia macrocítica de uma mielodisplasia, eu não tenho prejuízo da síntese de hemoglobina. Agora, a célula não fica hipersaturada. Ela é uma célula grande normosaturada. Se você tiver dúvida, pega o scatter do laser de uma máquina que realmente mede densidade célula por célula, você vai ver que a cor da célula é normal, tanto é que a CHCM de qualquer amostra de anemia megaloblástica passada num contador que determina de fato essa concentração, ela é normal. Então, uma anemia megaloblástica, ela tem o que? Volume elevado, VCM alto. A cor da célula não tem prejuízo de cor, nem excesso de cor, ela é normoconcentrada. A CHCM é normal. Veja os resultados do scatter do Adver, que é a máquina que faz essa determinação de fato. As CHCM são normais. E a HCM é alta por quê? Porque a célula apenas é grande, mas não quer dizer que ela seja hipercorada. Ela é normoconcentrada de hemoglobina. É só ver os exemplos e ver casos clínicos. E se você tiver a máquina que realmente mede a densidade da célula, você acaba com essa dúvida tola, que é simplesmente uma questão físico-química. E se você tiver experiência de lâmina, você pega uma anemia microcítica hipocrômica. Quando ela está microcítico, sem ter a hipocromia de fato a lâmina, o VCM está embaixo e a HCM já caiu, obviamente. A HCM é mais sensível. Mas isso não quer dizer que ela seja referência da cor. Então, acho que é uma coisa que às vezes até cansa a gente ficar repetindo, porque é uma coisa até tola. E eu espero ter sido claro e para acabar com essa polêmica que não leva a gente muito adiante, não. Valeu, professor. Obrigado.